Rosadinhos, hello. Caí, mas voltei. Boa noite, rosadinhos. Vamos falar de rosácea ocular. Vamos conversar com a doutora Ana Carolina. Esperar um pouquinho o pessoal chegar. Olá, Caroline. Olá, Ana, Amanda, Paula. Nath, olá. Gente, a nossa live hoje vai falar sobre rosácea ocular com a doutora Ana, que é oftalmologista, tá? Vou aceitar aqui o convite dela pra gente começar a nossa live. Vamos lá? Só aguardar ela aceitar. Olá, Oi, doutora Ana, tudo bem? tudo bem? Tudo bem, Vanessa? Seja muito bem-vinda ao Rosácea Grupo. Mais uma vez eu lhe agradeço pela sua colaboração, pela sua boa vontade. Você é muito querida. Nós já conversamos algumas vezes, né? Por chamadas de vídeos e eu fiquei muito encantada com você. Então, eu quero muito te agradecer por estar aqui conosco. Eu estou muito feliz com o convite. Conheci seu trabalho há pouco tempo, mas também estou encantada com o seu trabalho. Eu acho que a rosácea é uma doença crônica e que influencia tanto a qualidade de vida das pessoas, mexe com a autoestima, e o seu trabalho é maravilhoso de conscientização, de trazer informação, de mostrar que as pessoas não estão sozinhas. Não é uma doença tão rara assim, mas as pessoas É, não falam muito sobre ela, né? Então, o seu trabalho é lindo, de verdade. Parabéns. Estou muito obrigada, feliz de estar doutora. aqui. Obrigada. A gente tenta se unir e mostrar que a gente não está sozinho. Que realmente é uma doença que muitos têm, poucos conhecem, né? E isso gera para a gente preconceito, gera constrangimentos e a gente realmente se sente sozinho. Então, Rosácea Grupo tenta unir a todos aqueles que têm rosácea para poder mostrar que nós não estamos sozinhos. Doutora, eu não vou negar que eu estou muito nervosa fazendo essa live, porque é a primeira live que eu faço, né, com um profissional da saúde, né? Então, não vou negar que eu tô nervosa, então às vezes eu posso vir gaguejar porque eu tô me tremendo. Não vou negar. Imagina, é a minha primeira live, então estamos kits aqui. Então, estamos juntas. Vamos começar, doutora? Vamos lá. Então, vamos lá. Quem é a doutora Ana Carolina? Bom, eu sou oftalmologista, especialista em córnea e doenças externas, e essas doenças externas são doenças que afetam, que acometem a parte anterior do olho, então córnea, conjuntiva. Eu fiz a minha especialização nessa parte, né, da frente do olho, né, em doenças externas, e fiz o meu doutorado em rosácea ocular. Então é um tema que eu adoro e estudo já há muitos anos, aí no mínimo 12 anos. E, enfim, adoro. Atendo bastante pacientes com rosácea e gosto bastante. É, então, uma pergunta que a gente nem tinha combinado, mas agora me veio. Por que a ideia do rosácea ocular? Se especializar na rosácea ocular? Eu vou sair um pouco do que a gente tinha meio combinado, mas é porque me veio isso na cabeça agora. Tá, então, eu fui estudar nos Estados Unidos, eu fiz o doutorado, um doutorado chamado doutorado sanduíche, que a gente começa aqui no Brasil, faz a parte de pesquisa lá fora e depois volta e defende a tese aqui. E eu fiz o doutorado na Universidade da Califórnia, em Davis, com um médico maravilhoso, que é um exemplo para mim, um ídolo, virou um amigo querido que eu amo de paixão, que é o Mark Menes. E ele trabalha muito com rosácea há muitos anos, e eu tive a oportunidade de trabalhar com ele lá.
E me apaixonei, eu gosto muito de pesquisa clínica, também pesquisa que você faz pesquisa de laboratório, em bancada de laboratório, mas aplicada à clínica. Então, eu pude lá fazer exatamente isso, ver os pacientes, acompanhar os pacientes com ele e, ao mesmo tempo, ir para o laboratório fazer a parte da pesquisa mesmo. Então, isso para mim fez muito sentido sempre. E a gente trabalhou na parte justamente de tentar buscar um teste diagnóstico, porque a rosácea ocular, a rosácea como um todo, não tem um teste diagnóstico, o diagnóstico é clínico, né, baseado nos achados clínicos. E a rosácea ocular, ela está presente na maior parte dos pacientes com rosácea, até 75% dos pacientes com rosácea podem ter acometimento ocular, e 20% desses pacientes, a manifestação ocular pode ser o primeiro sinal da doença. Então, os achados oculares podem ser a primeira manifestação da rosácea. E nesses casos, quando você não tem nenhum achado de pele, o diagnóstico é muito difícil. Então, a gente trabalhou justamente na busca de um teste diagnóstico para tentar fazer com que você conseguisse diagnosticar a rosácea precocemente para que esses pacientes começassem o tratamento o quanto antes. A gente sabe que a rosácea é uma doença crônica, inflamatória, que tem períodos de exacerbação e períodos de remissão, mas que essa inflamação crônica que vai ali basal a vida inteira, ela vai causando danos, né, na pele e nos olhos. Então, quanto antes a gente descobrir, fizer o diagnóstico e começar o tratamento adequado para reduzir essa inflamação, você melhora a evolução da doença a longo prazo. Então, é isso. Por isso a escolha ali do tema. Acabou que a senhora abordou o que era a rosácea ocular, né? E a dúvida também é o seguinte: quais são os principais sintomas? Como é que a gente pode, pelo menos, desconfiar, tipo, eu tô com rosácea? A rosácea, como ela tem essa característica de remissão e exacerbação, o olho também faz essa coisa das crises, né? E a gente sabe que a rosácea, ela tem uns fatores desencadeantes, que são os triggers, né? Que podem desencadear a doença. Então, isso varia de paciente para paciente. O paciente tem que descobrir o que causa isso nele. Tem diversos, por exemplo, bebida alcoólica, comidas apimentadas, muito condimentadas, chocolate, cafeína, derivados do leite. Tem outras, por exemplo, extremos de temperatura, então muito quente ou muito frio, exercício físico extenuante, estresse emocional, enfim, são vários, né? E o olho também é desencadeado, as crises também são desencadeadas por esses fatores. Então, essas crises e melhoras é uma alteração característica da doença. Os achados oculares em si, que também é um problema, isso que eu vou falar agora, é mais um fator para dificultar o diagnóstico, é que os achados oculares, eles são inespecíficos. O que isso significa? Que eles não aparecem só na rosácea. Não tem nenhum achado da rosácea ocular que seja específico de rosácea. Eles são achados que eles podem estar presentes em outras doenças também. Então, a gente não tem como, só pelo achado ocular, ter certeza que isso é rosácea. A gente tem que realmente relacionar os achados da pele. Então, tem que saber observar e correlacionar, né? Os sintomas oculares principais são sintomas como, por exemplo, lacrimejamento, sensação de corpo estranho de areia nos olhos, ardência, sensação de queimação, ressecamento ocular, coceira, prurido, uma coceira, o olho pode coçar, vermelhidão, né, um olho sempre vermelho, a pálpebra avermelhada, a pálpebra coçando muito, fica umas caspinhas às vezes, né, nos cílios. Então, esses são os achados principais. Turbação visual, a diminuição da visão, ela pode ser temporária. Então, assim, paciente que tem um olho seco, eu vou explicar mais para frente, mas a rosácea causa olho seco, esses pacientes,
depois, por exemplo, estão no computador lendo muito tempo, eles sentem que a visão fica embaçada, precisa parar e piscar um pouco. Então, essa turbação que melhora ao piscar, isso também é uma dica de que o olho está ressecado, pode ser um dos sintomas. Ou nos casos mais graves em que você tem acometimento de córnea, que pode acontecer em alguns casos. A perda, a diminuição de visão pode ser aí permanente, né? Você perceber que a visão vem diminuindo ao longo do tempo. Então, enfim, são esses os achados principais em relação a sintomas, né? Agora, os sinais, os achados clínicos, o que que o médico vai olhar e vai achar ao exame, né? Então, a rosácea ocular, ela causa inflamação da pálpebra e da superfície ocular como um todo. Então, a inflamação da pálpebra, ela vai a longo prazo, né? Porque a doença crônica ela vai evoluindo com o tempo, ela causa telangiectasias, que são aquelas dilataçõezinhas vasculares que tem na pele, a gente também observa ao longo da margem da pálpebra. Você tem alteração da irregularidade, né, palpebral. Você pode ter queda de cílios, é um sintoma super comum, um achado super comum. O paciente os cílios vão caindo mesmo a longo prazo. Coceira da pálpebra. E aí, uma pergunta que foi bastante frequente aqui, né? A Lu entrou. Oi, Lu. Uma pergunta muito frequente foi a questão dos ordelos, do terçol e do calásio, né? Muita gente mandou pergunta em relação a isso. E, sem dúvida, calásio e ordelos são manifestações da rosácea ocular. A rosácea, quando ela causa essa inflamação da margem palpebral, da pálpebra, a gente, ao longo da pálpebra, tem umas glândulas paralelas umas às outras, enfileiradinhas, tanto embaixo quanto em cima, que são responsáveis por secretar uma gordura, uma secreção gordurosa, que é um dos componentes da lágrima. Os pacientes que têm inflamação crônica desenvolvem o que a gente chama uma disfunção dessas glândulas, e essa secreção, ela deixa de ser, as glândulas vão ficando obstruídas com o passar do tempo, e você diminui essa secreção desse lipídio, dessa gordura na lágrima. E a função dessa gordura é manter a lágrima no olho, não deixar a lágrima evaporar. Então, o paciente com rosácea, ele desenvolve o que a gente chama de olho seco evaporativo. Um olho seco que a lágrima é de má qualidade, ela evapora muito rápido, muito rápido. E aí o paciente fica com o olho ressecado, o olho com a superfície ocular exposta. O ordelo e o calásio, o ordelo, ele é uma alteração infecciosa, uma infecção ou do folículo piloso, porque a gente tem na pele sempre bactérias, né? Mas quando você tem alguma alteração daquele equilíbrio perfeito da microbiota, e a rosácea causa isso, a gente vai falar mais adiante de outras alterações, tem a relação com Demodex, a gente vai chegar lá. Mas você pode fazer uma superinfecção, uma infecção exagerada, vamos dizer assim, e aí você pode fazer infecção do folículo piloso, que é o que a gente chama de ordelo externo, ou a infecção da glândula, que a gente chama de ordelo interno. São dois tipos de terçol, que aparece como aquela bolinha dolorosa, que fica inchado, faz às vezes um pontinho de drenagem, né? O calásio é diferente. O calásio, ele é crônico, ele é estéril, ele não é infeccioso, mas ele até pode infectar secundariamente, mas a princípio ele é uma obstrução da glândula, então a glândula fica obstruída, cheia de secreção, aquela secreção que era para sair, né, dali, drenar, não consegue drenar, porque a glândula está entupida e vai enchendo, vai ficando aquela bolinha ali cheia de secreção que endurece, então é o que a gente chama de lipogranuloma, faz um granuloma, uma coisa endurecida ali dentro. Que muitas vezes, quando crônico, não adianta nem tratar com os tratamentos mais básicos, vamos dizer assim, que a gente vai falar mais adiante também, porque não resolve. Às vezes você tem que fazer outros procedimentos, até cirurgias mesmo, para conseguir drenar aquele conteúdo. Entendi. Né? Quando eu tive a minha primeira crise, eu comecei a sentir uma fisgada, parecia que tinha uma agulha que entrava no centro dos olhos, que vinha até aqui atrás toda hora. Então, assim, toda vez eu tava bem, daqui a pouco vinha aquela agulhada. Isso também é um sintoma? Sim.
o que que acontece? Como a gente tem o olho, a lágrima, ela serve para lubrificar e proteger a superfície ocular. Quando você tem um olho seco evaporativo, você tem a lágrima evapora muito rápido, a superfície ocular fica exposta. E você faz, o epitélio ele sofre, o epitélio é a primeira camada da córnea, ele sofre. E a córnea é muito inervada, ela tem muita terminação nervosa. Então, quando você faz microlesão epitelial, faz ceratite, que a gente chama, que é a alteração, o cometimento da córnea, você expõe terminação nervosa e é doloroso realmente. A córnea é um tecido muito inervado, um dos mais inervados do corpo. Tem, pra você ter ideia, mais de 300 vezes mais de 300 vezes de terminação nervosa, mais do que a pele. Então, assim, é muito, realmente muito inervado. Então, essas pontadas, essas dores que você sente são sinais de ressecamento. Às vezes o paciente não tolera a luz. A luz incomoda, a claridade incomoda muito. Se eu tava Né? no escritório, saí para almoçar, aí, né? E aí tinha o sol e toda vez que trocava a luminosidade, vinha aquela dor. Parecia que estava enfiando uma agulha dentro dos meus olhos. É isso mesmo. E aí, além dessas alterações da pálpebra, ele causa, então, uma inflamação de superfície ocular também. Então, acomete a córnea, pode causar ceratite, pode causar vascularização. A córnea é uma estrutura transparente que não tem vaso sanguíneo e a falta dos vasos é essencial, a ausência dos vasos sanguíneos é essencial para manter a transparência da córnea, para a gente enxergar bem. Quando na rosácea começa a criar formação de vasos, né, na córnea, você perde a transparência corneana. E pode, enfim, causar transtornos, às vezes, irreversíveis aí. Também acomete a esclera, que é essa parte branca do olho, fazendo inflamação, que é a esclerite, episclerite, pode fazer irite, enfim, faz uma reação inflamatória geral, né? Ou seja, é muito delicado. A rosácea ocular realmente é muito delicada, né? Precisa ter acompanhamento, né? Importante que a gente tem um acompanhamento. E além, assim, eu tenho rosácea ocular, eu posso também ter uma blefarite, uma conjuntivite? Pode. A blefarite é justamente o nome que a gente dá a essa inflamação da pálpebra. A conjuntivite é a inflamação da conjuntiva. Então, são blefarite, conjuntivite, ceratite, que é o acometimento da córnea, esclerite, todas essas ites são manifestações da rosácea. A Cássia está perguntando assim, ela disse que ela tem blefarite. A blefarite seria uma rosácea ocular? Ela pode ser. A blefarite, ela não... Assim, nem toda blefarite é rosácea ocular, mas a rosácea ocular causa blefarite. Entendeu? Então isso... Pode falar, não, desculpa. Não, aí, e para você descobrir se é blefarite, se é rosácea ocular, se é os dois, somente com um diagnóstico clínico, né? Vocês observando. Isso. Como é que eu faço? Geralmente, quando eu avalio o paciente, que eu olho os achados, a blefarite da rosácea ocular geralmente é de mais difícil controle, é mais resistente. Eu olho, eu avalio a pele, porque eu tenho essa... Lembro que rosácea ocular existe, obviamente, né? Porque às vezes o oftalmologista não lembra, ou às vezes o paciente que tem rosácea não associa os achados oculares à doença dele de pele, então não relata para o dermatologista que tem aquelas queixas. Então, lembrar que isso existe é muito importante. Por isso que eu falo, o seu trabalho é muito importante, porque a quantidade de gente que está aqui agora né, recebendo essa informação de que rosácea pode acometer os olhos, isso é muito importante. E aí, quando eu desconfio que o acometimento ocular pode ser por rosácea, geralmente eu encaminho para um dermatologista. Já vi que tem alguns aqui que entraram, mas a gente encaminha, esse trabalho em conjunto é muito importante. Você encaminhar para o dermatologista, fechar o diagnóstico realmente, e se ele não sabia que tinha ainda, começar o tratamento ideal, né, adequado, porque o controle dos achados da pele, da inflamação da pele, vai influenciar diretamente na inflamação do olho, no prognóstico do olho. Então, esse tratamento em conjunto é super importante, tá?
Tá, é importante também, vou deixar claro aqui, Rosadinhos, que assim, se você for num oftalmologista e você tiver rosácea, comunique ao oftalmologista que tem rosácea. Se você for ao dermatologista e sentir coceira, alguma coisa estranha no olho, comunica ao dermatologista, né? Porque tem Isso. muita gente que a gente não se liga, a gente não sabe, a gente não se liga. Exatamente. Então fica bem claro a gente colocar aqui que é importante colocar para os médicos, tanto o oftalmologista quanto o dermatologista, o que sente, o que tem, né, doutora? Isso aí, isso é essencial. Porque muitas vezes o paciente fica anos sem diagnóstico, se não fizer Exatamente, essa revelação, né? exatamente. E isso acaba atrapalhando, né? Porque, na verdade, né, doutora, a gente às vezes não se toca mesmo. Eu vou no dermatologista, eu vou falar do olho. Eu vou no oftalmologista, eu vou falar da pele, né? Pois é, pois é. Não tem, Por a isso é gente importante essa informação, né? De saber que é, pode acometer a pele e que tem que tratar, porque o tratamento da pele melhora o olho, né? O tratamento do olho realmente depende disso. então, rosadinhos ficam bem ligados nisso, hein? É. Né? E é Agora me diz uma... importante os pacientes que têm rosácea e que têm acometimento só de pele, acham que não tem acometimento ocular, é importante ir ao oftalmologista para avaliar, porque tem que lembrar que é uma doença crônica que precisa de um tratamento de manutenção. Porque você fazer o tratamento de manutenção vai te manter livre ou não tão livre se não conseguir, mas enfim, com um nível de inflamação mais baixo, vai espaçar as crises e vai reduzir a longo prazo o dano que essa inflamação causa. Ou seja, a Né? gente Então, esse precisa tratamento controlar também a crise nos olhos, é né? isso. E Muito assim, importante. Não dá eu para tenho tratar só rosácea quando está ocular. em crise. Não É, dá para tratar só isso. quando está em crise. Eu ia lhe perguntar isso agora. Eu tenho rosácea ocular, né? Não estou em crise. Ou, de repente, posso vir estar. E de quanto tempo é indicado a nossa ida ao oftalmologista? Quanto tempo a gente tem que ir? É o É. ideal. Eu diria assim, um paciente que está bem, está tudo bem, a cada 6 meses, 2 vezes por ano vai para avaliar, porque como eu falei, esse tratamento de manutenção é muito importante. E é um tratamento que dá trabalho, compressa mórbida, vou explicar um pouquinho mais adiante. Então, eu acho que é importante essa relação com o oftalmologista, de avaliar como é que está a superfície ocular, se está tudo bem, pelo menos de 6 em 6 meses, eu acho importante para quem tem rosácea. Agora, se você tem sintomas mais importantes, tá, né, tem queixas realmente oculares, aí vai depender da quantidade, enfim, da gravidade da reação inflamatória, essa é a frequência com que você vai ao médico. O oftalmologista vai te orientar, né, de acordo com a sua situação clínica, tá? Em relação a tratamento, que estão perguntando aqui, né? O tratamento, como é que é o tratamento? Estou vendo aqui as perguntas, já estão querendo saber de tratamento. É, vamos falar dos tratamentos. O tratamento, ele mudou, assim, ao longo dos últimos anos. O que a gente vem fazendo é que a gente trata hoje a rosácea de acordo com os achados clínicos. Antigamente, a classificação, ela fazia uma classificação por subtipos, mas a gente viu que depois, com o passar do tempo, foi observado que é mais fácil você tratar, faz mais sentido você tratar de acordo com o mecanismo fisiopatológico de cada achado, de cada sinal clínico. Então, a gente trata o olho, assim, o tratamento basal da rosácea, o paciente que está com uma inflamação leve, que está bem controlado, vai usar compressa morna e higiene da pálpebra com shampoo neutro ou com alguns produtos que a gente tem no mercado próprios para higiene dos cílios. A compressa, o que ela faz? Como eu falei, as glândulas de Meibomius, elas estão entupidas, cheias de secreção, e essa secreção não está conseguindo sair para a superfície ocular para proteger lá a evaporação da lágrima. Então, a compressa, ela dilata o ósseo da glândula, o calor, ele faz a dilatação do orifício por onde sai, por onde drena essa secreção, e faz a secreção que está lá dentro ficar mais liquefeita. Então, ela sai com mais facilidade, aumenta a drenagem. A higiene, ela ajuda a desobstruir a saída
dessas glândulas, porque vai obstruindo aquilo ali com resto celular, enfim, a glândula vai ficando com uma saída obstruída, com restos de célula. E essa fricção com um pouquinho de shampoo ajuda a limpar a superfície ocular e desobstruir essas glândulas para que ela consiga drenar bem essa secreção e melhorar a qualidade da lágrima. O objetivo aqui do tratamento é você desinflamar o olho e melhorar a qualidade da lágrima do paciente, para que você consiga melhorar a superfície ocular dele como um todo. Então, o tratamento começa com compressa morna e higiene. A gente tem alguns aparelhinhos hoje em dia que fazem calor local, que podem ser usados. Várias amigas entrando aqui, estou vendo. Então, que ajudam nesse tratamento do calor. E a expressão da glândula também, eu tenho medo do paciente fazer em casa e se machucar, mas às vezes eu explico, dependendo do paciente, como for, mas senão a própria expressão mecânica no consultório, sondagem das glândulas para desobstruir as glândulas pode ser feita, debridamento da borda da margem palpebral para desobstruir as glândulas, tudo isso ajuda. O próximo passo, vamos dizer assim, o paciente que tem um pouco mais de inflamação, o importante é a gente desinflamar essa superfície ocular. Então, o uso de corticoides, imunomoduladores como ciclosporina, tacrolimus ajudam, principalmente se você tem uma inflamação. São pomadas, são colírios? Colírios, geralmente colírio. Pode usar pomada na margem palpebral, quando você tem um mordelo ou um calásio, por exemplo. Ou colírio para desinflamar realmente a parte de dentro do olho, quando você tem, por exemplo, acometimento de córnea ou de esclera. Você tem que entrar com um corticoide para desinflamar. A outra coisa importante que tem na rosácea, que eu não mencionei antes, mas é um aumento da relação com um parasita chamado Demodex. A gente tem alguns artigos, alguns trabalhos da literatura que mostram que tem um aumento do número de Demodex na pele e nos olhos, inclusive nos cílios. Quando a gente tira o cílio do paciente e coloca embaixo de um microscópio, você consegue ver o Demodex. E esse parasita, ele se alimenta, ele entra na glândula, ele se alimenta dessa secreção seborreica da glândula de Meibômios, e ele também tem bactérias que vivem às custas dele. Então, ele traz uma superinfecção daquela região. Então, muitas vezes, quando você tem uma blefarite de difícil controle, que você não consegue resolver com compressa morna, higiene e uso de lubrificantes para repor lágrima, você tem que diminuir essa colonização do Demodex e das bactérias no local. Então, o uso de pomadas antibióticas, como, por exemplo, a azitromicina, a ivermectina, que é um tratamento para o Demodex, que a gente tem como manipular pomada de ivermectina 1% e passar na pálpebra para tratar. Tanto a azitromicina quanto a ivermectina, você pode fazer tratamento oral em casos mais resistentes também. A gente tem também as tetraciclinas em geral, né? Doxiciclina a gente pode fazer também para o olho, a gente faz às vezes até um período prolongado. Então, um paciente que tem uma blefarite muito importante, de difícil controle, a gente pode entrar com a doxiciclina, por exemplo, de 100 miligramas de 12 em 12 horas durante 15 dias. Gente, eu vou até fazer uma observação aqui, isso não é receita, eu não estou prescrevendo nada para ninguém, pelo amor de Deus, não é receita de bolo, cada caso tem que ser avaliado, né, individualmente. Mas só para ter uma ideia, assim, que a gente tem tratamento tópico, a gente tem tratamento oral, se precisar. Então, a doxiciclina, às vezes, a gente estende longos períodos, ele pode passar de 15 em 15 dias, depois a gente diminui a dose, passa mais 15 dias ou um mês, depois diminui de novo pela metade, fica com 50 miligramas, aí às vezes 6 meses usando. Nos Estados Unidos eles têm uma formulação que é muito interessante, que a gente não tem no Brasil ainda, que é uma apresentação da doxiciclina a 40 miligramas de liberação lenta. O paciente usa às vezes 1 ano, 2 anos direto, e mantém ali ele livre de crises, né? Diminui a frequência das crises. Então isso ajuda bastante também.
Além disso, a gente tem também os tratamentos com luz pulsada, que é uma coisa que se faz bastante para eritema e para os vasos, né, telangiectasias faciais. No olho a gente pode fazer também a luz pulsada para reduzir os vasinhos de pálpebra e reação inflamatória na margem palpebral. Basicamente isso. Eu acho que o tratamento, assim, realmente é um tratamento que tem que ser individualizado, o paciente tem que ser avaliado, porque vai depender do tipo, né? Se é uma blefarite infecciosa ou se é uma blefarite que não tem características de infecção secundária, porque isso muda o tratamento. Enfim, se tem muita reação inflamatória ou não, se a gente vai entrar com corticóide ou não. Lembrar que o corticóide tem efeitos colaterais, então muitas vezes o paciente tem que usar muito tempo de corticóide, a gente precisa trocar para o uso do imunomodulador, que não tem os efeitos colaterais, tem os efeitos anti-inflamatórios, mas não tem os efeitos colaterais do corticóide. Eu estou vendo uma observação aqui muito interessante, ó, junto com a pomada do corticóide, o lubrificante, mas acredito que a compressa é a que mais ajuda. Perfeito. Essa observação eu falo para os meus pacientes sempre. Eu dou a prescrição e falo, porque o paciente tem uma coisa, ele não valoriza a compressa. Ele acha que comprar compressa é uma besteira. E dá trabalho, é chato de fazer. Mas eu sempre falo para o paciente, se você tem que escolher um item da prescrição para fazer, faça a compressa. Porque é mecânico. É a compressa que vai fazer o orifício da glândula dilatar e a secreção seborreica drenar e a lágrima desinflamar aquela região e a lágrima melhorar a qualidade e aí você vai ter uma melhora da superfície ocular como um todo, entendeu? Então, isso é muito importante. Então, rosadinhos, não esquecem, cada caso é um caso. Cada tratamento que ela falou aqui depende do tipo da sua rosácea. Então, não vai sair fazendo, não. Tá? Mega importante sempre procurar o oftalmologista para ele ver como está a sua rosácea e te indicar o tratamento certo, né, doutora? Isso aí, isso é muito importante. São drogas que não são drogas livres de efeitos colaterais. Essas drogas, elas todas têm que possa melhorar. Isso. E ter um acompanhamento médico. A ocular, ela leva à cegueira. Isso é fato. Pode levar a cegueira. Pode levar a cegueira. Pode levar a quadro. Aí a pessoa vai lá, se automedica, faz os tratamentos, né, por conta própria e fica cego. Não dá, né? É uma doença que, bem controlada, ela vai muito bem, mas se não for bem controlada, ela pode, em alguns casos, evoluir de forma bastante grave e fazer, enfim, perfuração corneana. Tem alguns casos bem dramáticos, assim. Então tem que realmente ter um controle adequado. Agora eu tenho uma dúvida, porque assim, eu e óculos, a gente não se dá bem. É uma coisa aqui que não rola, sabe? Eu perco meu óculos em todos os lugares. Toda hora eu fico, cadê meu óculos? Cadê meu óculos? Então, assim, eu queria saber se eu que tenho rosácea ocular, eu posso usar lentes de contato? Pode usar lente de contato, desde que você não esteja em com uma crise de inflamação aguda. Então, se você tiver com a rosácea bem tratada, bem estacionada, estável, pode usar lente de contato. Você vai ter que continuar o seu tratamento de manutenção, fazendo as compressas mornas, as higienes dos cílios, lubrificando bastante. O lubrificante tem uma função muito importante, porque além de lubrificar, ele dilui mediador inflamatório. Substâncias que geram inflamação. Então, você pingar lubrificante no olho, você ajuda a diminuir essa inflamação, a controlar a inflamação. Então, se você tiver com o teu tratamento de manutenção em dia, o teu olho, a tua superfície ocular tranquila, não inflamada, você pode usar lente de contato. Você vai tolerar bem as lentes e pode usar. Agora, se tiver com inflamação em atividade,
não deve usar lente de contato. Paciente com ordel, com pessoal, não usar lente de contato. Aquilo ali, lembra, pode estar infectado. Infecção, a gente não quer bactéria perto de lente de contato. Então, a lente, você tem que estar tolerando bem a lente de contato, ela tem que estar muito bem adaptada, sem te incomodar, o olho tem que estar calmo, não pode estar vermelho. Se você sentir qualquer desconforto, olho vermelho, lacrimejamento, sensação de que tem cisco no olho, o olho mais avermelhado, qualquer irritação, qualquer desconforto, suspende o uso da lente, procura o oftalmologista, fica de óculos esses dias, trata a crise, quando melhorar e volta ao uso da lente. Entendi. Você Então, mencionou lente, eu lembrei também de uma outra pergunta que fizeram, que foi sobre cirurgia refrativa, que é um tema super que eu ia te polêmico. perguntar agora. A gente pode fazer essa cirurgia? Então, isso é mais polêmico ainda e tem que ser realmente avaliado caso a caso. O que acontece? A inflamação da superfície ocular não controlada é contraindicação para cirurgia refrativa. A inflamação, ela vai acarretar alterações de cicatrização no pós-operatório. A falta de lágrima vai interferir também na cicatrização, então esse olho seco que é causado pela rosácea também influencia. Então, os casos que não estiverem bem controlados não devem ser operados, de jeito nenhum. Acometimento corneano, se a córnea tiver qualquer alteração causada pela rosácea, uma ceratite, neovasos, crescimento de vasos, né? Porque, como eu falei, a córnea ela é avascular, ela não tem vaso sanguíneo. E isso é importante para a manutenção da transparência da córnea. Se começar a crescer vaso, que a rosácea faz isso, e tiver vaso sanguíneo na córnea, não se deve operar, né, refrativa nesses casos, não é indicado. Outra coisa importante de lembrar também em relação à cirurgia refrativa, algumas drogas que a gente usa para o tratamento da rosácea, por exemplo, a isotretinoína, também é contraindicação relativa para cirurgia refrativa, dependendo da dose, enfim. Então, cada caso tem que ser avaliado individualmente em relação à cirurgia. Não é todo mundo que pode operar, não. Sim. Tá? E aí a gente estava falando do lubrificante, né? Da gente colocar sempre. Uma das perguntas foi, doutora, a gente tem que usar o lubrificante para sempre? Pois é. A rosácea é uma doença crônica, né? E como toda doença crônica, se a gente não tratar de forma crônica, ela evolui pior. Então, é muito importante manter esse tratamento de manutenção para que você diminua a inflamação de uma forma geral e reduza o dano que essa inflamação vai causar a longo prazo. Então, pelo menos as compressas, a higiene dos cílios e o uso do lubrificante, se você estiver bem, fora de crise, o ideal é que use sim sempre isso. É óbvio que, assim, quando você está com uma crise muito, muito forte, você tem que usar, por exemplo, se tiver com um terçol, um ordel em atividade, muito inflamado. Pode ser que você tenha que fazer compressa morna de hora em hora para drenar aquilo. É claro que você não vai manter essa frequência, né? Nem das compressas e nem da destilação do lubrificante que você usaria se você estivesse numa crise. Mas para manutenção, pelo menos umas 2 vezes ao dia uma compressa, de manhã e à noite, ou uma vez no banho, fazer essa compressa, fazer a higiene dos cílios, para tentar manter ali livre Maili, as pessoas dando tchau aqui, eu não consigo não falar. Deixar então esse tratamento em equilíbrio, né, para não voltar a fazer, para espaçar as crises, né? Isso é importante. Então, o tratamento é para sempre? O tratamento é para sempre. Não precisa ser numa frequência, né, que você faria se você estivesse em crise, mas o tratamento de manutenção é importante que se faça de forma regular, sim. Sim. Aí aqui eu vou aproveitar só essa pergunta que 2 rosadinhos perguntaram aqui agora. É sobre assim, você tá com crise, máscara de cílios, lápis, maquiagem, é bom não usar, né? Se a pálpebra estiver muito inflamada, eu peço para suspender o uso de maquiagem por um período.
enquanto a gente consegue resolver essa reação inflamatória. Mas se estiver bem controlada, pode usar maquiagem. O que eu peço para não usar é passar o lápis por dentro aqui dos cílios, na linha d'água, porque é justamente ali que saem os orifícios, os buraquinhos da glândula. E o lápis é mais um fator que vai obstruir a saída da glândula. Então, se puder usar o lápis por fora, é o ideal. Certo. Tá? Mas o resto. Agora, se tiver em crise aguda, né, com inflamação aguda no momento, aí o ideal é que não use Não maquiagem uso por nada. um período, né? Por um período. Só até resolver a crise de inflamação. Tá, uma pergunta aqui. Meus olhos coçam muito e um dos olhos descamou. Isso é rosácea? Ah, boa pergunta. Isso é o seguinte, o que acontece? A rosácea, ela causa coceira e de tanto o paciente coçar, ele pode, por trauma mesmo da pele, a pele descamar, resseca e descama ali na região. Agora, tem outras alterações, por exemplo, dermatite atópica, pacientes alérgicos que têm atopia, que causam acometimento ocular e que causam, né, coceira, o prurido ocular e a descamação de pálpebra. Então, o fato dele ter coceira com descamação não significa que ele tem rosácea. Pode ser rosácea, mas ele tem que avaliar, teria que ver com o oftalmologista, para o oftalmologista examinar, para saber se aquilo ali é rosácea ou se é um outro acometimento, como, por exemplo, uma dermatite atópica acometendo os olhos. Né? Então, o exame clínico aí seria importante, até porque o tratamento é diferente também. Sim. A alimentação, a gente sabe que tem muito a ver com a rosácea na pele. Mas ela também Sim. tem a ver com a rosácea ocular? Tem. Os fatores desencadeantes da pele, eles também causam a exacerbação da crise nos olhos, né? Então, o que não faz bem, por exemplo, se você tem flush ou piora a crise de rosácea quando bebe uma bebida alcoólica, ou quando come chocolate, ou quando, enfim, esses fatores desencadeantes relacionados a alimentos, eles também pioram o olho. O que tem também na literatura em relação à alimentação é que, assim, toda doença inflamatória, se você reduz estresse oxidativo, você ajuda, né, a controlar essa reação inflamatória. Então, e os danos a longo prazo. Então, alimentos antioxidantes, né, por exemplo, beta-caroteno, vitamina C, vitamina E, vitamina B, zinco, cobre, ômega 3, o equilíbrio entre ômega 3 e ômega 6, porque o ômega 3 ele é anti-inflamatório e o ômega 6 é pró-inflamatório. Então, na nossa dieta aqui do Brasil e dos Estados Unidos, tal, a gente tem um desequilíbrio. A gente tem uma proporção ômega 3 para ômega 6. A gente consome mais ômega 6, que é pró-inflamatório. A dieta que eles chamam de dieta mediterrânea, essa proporção, que é o ideal seria de 4 para 1, ômega 3 para ômega 6, ela é melhor balanceada. Então, a gente tem até no mercado cápsulas de ômega 3 com ômega 6 na proporção correta para tomar, para ajudar nessa lubrificação, nessa melhora da inflamação ocular e lubrificação ocular. Óleo de linhaça também ajuda, enfim, consumir o óleo da linhaça, né? Tem cápsula, ou você pode fazer, pegar a linhaça mesmo e bater no liquidificador e fazer aquela farinhazinha e jogar por cima de um iogurte. Isso também ajuda. Aqui no Brasil tem essa cápsula ômega 3 e ômega 6? Tem também. Tem. Tá. Doutora, o soro fisiológico, ele funciona como, respondendo aqui a Marcélia, o soro fisiológico, ele funciona como lubrificante? Ele pode ser usado? Não. O soro fisiológico, ele lava o olho. Ele pode dar conforto, se de gelado, bota na geladeira. Eu gosto sempre de indicar os soros fisiológicos de 10 ml, aquele flaconete pequenininho para uso individual, que você vai abrir, lavar e descartar. Porque o de garrafão fica aberto, ele pode contaminar e você fica pingando bactéria no olho, que está ali dentro do frasco, porque é meio de cultura para a bactéria, pode colonizar e não, o ideal é que não se use. Então, se tiver que usar soro,
É soro fisiológico de 10 ml, pequenininho, você compra, abre, usou e descartou. Ele serve para lavar, para dar um conforto, pingar geladinho, dar um alívio, tal no olho. Agora, lubrificar, não. O soro fisiológico não Não. lubrifica. Lubrificar, a gente tem milhares de lubrificantes no mercado, que são ótimos, cada um com a sua função. Tem colírio líquido mesmo, tem colírio em gel, que é mais viscoso e fica mais tempo em contato com a superfície ocular, dá um conforto mais prolongado. A gente tem colírios sem conservante para pacientes que precisam usar muitas vezes ao dia. Ah, falar em conservantes é outra coisa importante. Pacientes que têm rosácea e têm outras doenças, por exemplo, glaucoma, e precisam usar, às vezes, mais de uma medicação para o glaucoma, os colírios, eles têm conservante. E esse conservante é tóxico para a superfície ocular. Então, quando você usa mais de uma droga e tem que usar, às vezes, 4, 5, 6 gotas de colírio por dia, o ideal é que você use ou associação de colírios. Então, por exemplo, se o paciente tem glaucoma e usa um colírio, 2 ou 3 colírios diferentes para controlar a pressão intraocular, você consegue hoje, tem vários no mercado, associar. Então, o paciente usa um colírio que tem as 3 drogas. Aí, ao invés de usar 6 gotas, ele pode usar uma ou 2 gotas, dependendo do colírio, da posologia do colírio. Então, ele já diminui o número de vezes que ele vai botar o conservante no olho. A outra coisa é que tem hoje também colírios para glaucoma sem conservante, assim como os lubrificantes que a gente tem sem conservante. Então, para pacientes que têm doença de superfície ocular e que têm glaucoma, o ideal é que a gente prescreva os colírios sem conservante, fazer sempre combinação e usar os colírios sem conservante, porque o uso do próprio colírio, do conservante do colírio também pode ajudar, pode ser danoso à superfície ocular. Sim. O aumento de grau, ele tem relação com a rosácea ocular? A rosácea ocular pode aumentar o grau? Não, rosácea ocular não aumenta grau. O que a rosácea ocular pode fazer, o olho seco, influencia, porque assim, a lágrima é a primeira camada que o raio de luz entra em contato quando ele entra no nosso olho, né? Então, se a gente tem um olho seco e você tem um filme lacrimal instável, ruim, você distorce ali os raios, isso influencia influencia no grau, pode mudar, alterar o grau. Então, um paciente que está com o olho seco muito grave, que tem ceratite, lesão de córnea, por exemplo, chega no consultório para fazer os óculos, o ideal é a gente avaliar a córnea, avaliar a superfície ocular, o filme lacrimal do paciente, e se estiver muito ruim, você não prescreve óculos, você trata a superfície ocular, lubrifica, entra com corticoide se precisar, se tiver cometimento corneano, trata esse paciente e pede para ele voltar mais tarde, um outro dia, depois que já estiver melhor, para repetir o exame do grau. Entendi. Eu estou vendo aqui, cápsula de óleo de linhaça ajuda na lubrificação do olho? Sim. Cápsula de óleo de linhaça pode ajudar na lubrificação do olho, sim. Doutora, a gente já está quase terminando. Passou rápido. Passou rápido, viu? Rapidinho, é gostoso, né? Porque todo mundo interage. Mas ótimo. Para tentar pegar essa última pergunta, que é a associação da rosácea com outras doenças, com mecanismo de ação associado à inflamação. Sim. Alguém perguntou, acho que uma das perguntas que vieram para a gente foi sobre enxaqueca, né? Enxaqueca, exatamente. Então, o que acontece? A rosácea, ela é uma doença que causa inflamação, hiperplasia glandular e ela causa uma desregulação neurovascular. A enxaqueca é uma doença que tem desregulação neurovascular e tem vasodilatação como a rosácea. Então, tem sim alguns trabalhos da literatura mostrando essa correlação entre rosácea e enxaqueca. Outras doenças também de mecanismo inflamatório, por exemplo, síndrome... Gente, eu tô vendo aqui que delícia, todos os meus alunos. Não, e a musa da córnea? Eu concordo, tá? Botou aqui. Todos os alunos deles Paula botou musa da córnea. Eu concordo, tá? Porque é tanto conhecimento, gente, que ela tem, que ela realmente é a musa. Obrigada. Tereza, minha paciente. Maili.
Mas enfim, outras doenças também, por exemplo, síndrome metabólica, intolerância à glicose, doenças intestinais inflamatórias, infecção por H. pylori, são alterações que estão também relacionadas, tem uma associação, né? Tem uma chance maior de ter uma associação com rosácea também. Tá bom. Então, doutora, eu te agradeço do fundo do meu coração, desde o início da nossa conversa pelo WhatsApp, pelo direct do Instagram. Confesso que eu fiquei muito nervosa quando lhe convidei. Confesso que essa live aqui, olha, testou meu coração num grau, porque eu te achei tão fantástica. Um poço de Imagina. inteligência, de humildade. O tempo todo falando a importância da gente espalhar essas informações. Então, eu quero muito te agradecer em nome do Rosácea Group esse carinho. E dizer que a gente está com a porta aberta, o que a senhora precisar, se precisar divulgar qualquer coisa, o que for, e lhe convidar para mais uma live futuramente. Com certeza, um prazer enorme. Eu estou muito feliz de verdade de estar aqui. Eu adorei conhecer o seu trabalho, eu acho ele incrível, respeito muito e estou super feliz de ter podido colaborar aqui um pouquinho, pelo menos, trazer alguma informação para ajudar os seus seguidores e as pessoas que estão aqui com a gente hoje. Obrigada e agradecer a todo mundo, né, por ter parado aqui na terça-noite para ouvir. Essas informações todas. Obrigada mesmo. Um prazer. A próxima live eu lhe convido para a gente fazer mais tarde, porque o que eu tive de rosadinhos me falando que estão no trabalho, saindo do trabalho e não conseguiram ver, né? Então eu te convido a próxima a gente fazer um pouquinho mais tarde. E quero Pode dizer ser, também, claro. e essa live ela vai ficar salva aqui para Tá, todo mundo ver a hora que vir. Tá bom, ótimo. doutora? Tá bom, Vanessa, um beijo enorme. Obrigada pelo convite de novo. Foi ótimo te conhecer. A mim A gente vai também, se tá? falando. Musa da córnea. Só vou te chamar assim agora. Eu adorei, Ana, adorei. Muito obrigada, doutora. Um beijo. Beijo. Tchau, Rosadinhos, tchau. obrigada por vocês terem participado com a gente esse tempo todo. E fiquem com Deus e até a próxima live. Beijo.